E o Palmeiras chutou o balde ao responder uma proposta de um time argentino por Flaco Lopes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também em uma lista de jogadores importantes que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato para chegarem de graça a outros times a partir de 2026. Para completar, preciso te atualizar sobre os lucros dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, tudo sobre a chance de um brasileiro chegar à final, e essa chance se tornou ainda mais real com a eliminação do Manchester City. A respeito da cirurgia de Paulinho, que vai acontecer pouco depois da Copa do Mundo, quanto tempo esse atleta do Palmeiras vai ficar de fora? Quero contar ainda sobre o futuro de Rafael Tolói, tudo sobre a demissão de Renato Paiva no Botafogo, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar também sobre Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, que está insatisfeito com sua situação no tricolor gaúcho. Ele já percebeu que por lá não vai jogar e tinha negociações avançadas com o Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes. O Grêmio não aceitou a oferta de 2 milhões de dólares, o negócio foi desfeito e ele agora pretende sair a todo custo nos próximos dias. Bora falar agora sobre a possibilidade de um clube brasileiro chegar à final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Confesso que no início da competição achava essa uma grande maluquice, mas agora a chance existe, até porque teremos as quartas de final com adversários acessíveis. Palmeiras pega o Chelsea, Fluminense pega o Al Hilal. Para mim, tanto o Chelsea quanto o Al Hilal são ligeiramente favoritos, mas dá para imaginar o Palmeiras batendo o Chelsea e o Fluminense batendo o Al Hilal. Dessa maneira, teríamos uma final 100% brasileira e o vencedor de Fluminense e Palmeiras na grande decisão do Mundial de Clubes. E o mais louco vem agora, desses quatro, aquele com maior elenco, com o elenco mais caro de acordo com o Transfer Market, obviamente é o Chelsea, 1 bilhão 222 milhões de euros. Você consegue imaginar quem é o segundo com o elenco mais valioso? Acertou quem citou o Palmeiras, 196 milhões de euros. O Al Hilal aparece em terceiro com 159 milhões de euros. O Fluminense tem um elenco mais barato, de acordo com o Transfer Marketing, 86 milhões de euros. Bora falar agora sobre a demissão de Renato Paiva. O anúncio que aconteceu na madrugada de domingo para segunda pegou muita gente de surpresa. E ao longo do dia vários boatos surgiram. O André Rizek, no GE e na Globo, afirmou que o Renato Paiva caiu por não ter aceitado interferências do John Textor. O dono da SAF do Botafogo tem dado sinais já há algum tempo de que andava incomodado com o sistema defensivo. No jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, em que o Paiva escala 3 volantes, ele é contestado internamente. Mais recentemente, o Paiva começou a escalar o Cuiabano como atacante, algo que também não pegou bem aos olhos do dono do clube, tudo porque o Textor gostaria de vender o Cuiabano como lateral esquerdo. A gota d'água se deu na eliminação para o Palmeiras, em que mais uma vez o Paiva atuou de maneira muito defensiva. O time só foi conseguir atacar e pressionar o adversário no segundo tempo da prorrogação, e diante desse cenário, o Textor decidiu pela demissão do treinador português ainda no domingo, com todo o elenco nos Estados Unidos. Demissão que pegou até os jogadores de surpresa, ninguém estava esperando por essa comunicação. Paiva chegou a afirmar publicamente que não confirma essa história da interferência, mas o clima já não andava bom para ele antes mesmo do embarque para os Estados Unidos, passagem bem curta de apenas 55 dias à frente do fogão. Quero te contar agora quanto cada um dos clubes brasileiros que disputam a Copa do Mundo de Clubes já faturou. E dá para dizer que Palmeiras e Fluminense estão muito bem na fita, com quase 220 milhões de reais para cada um. O valor certo é 219 milhões de reais. Essa grana equivale a mais de 8 meses da folha salarial palmeirense e a mais de 1 ano da folha salarial do Flu. O Fluminense consegue, com esses 219 milhões de reais, pagar os 12 meses de salário, além do 13º, um grande negócio feito pelo Fluminense, graças à classificação para as quartas de final do torneio. Palmeiras e Flu chegaram aos 219 milhões, graças a 84 milhões da cota da presença na fase de grupos, a 41 milhões de reais com a presença nas oitavas de final e mais 72 milhões de reais com as quartas de final. Palmeiras e Fluminense que também embolsaram
o equivalente a 22 milhões de reais por conta de uma vitória e 2 empates na fase de grupos. E se eles alcançarem a semifinal, terão direito a mais 115 milhões de reais. Já Flamengo e Botafogo eliminados, ficaram o Flamengo com 152 milhões de reais, o Botafogo com 147 milhões de reais. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida. Extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos, não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Rafael Tolói, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Tolói tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Tolói a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Tolói. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras com informação importante a respeito de Paulinho. Você sabe que o Paulinho vai passar por cirurgia depois do Super Mundial. Essa nem é uma novidade, até porque o Abel Ferreira já deixou bem clara essa situação. O ponto é o seguinte, o Palmeiras já havia estabelecido como seu planejamento que essa cirurgia pós-Copa do Mundo acontecesse, tanto que ele já realizou, inclusive, procedimentos pré-operatoriais antes da viagem para os Estados Unidos. A ideia era entender quais seriam os processos, como cuidar do Paulinho e qual seria o método de cirurgia que demandaria menos tempo para o retorno dele. O que dá para dizer é que o procedimento pós-Copa vai ser bem menos invasivo do que aquele que o tirou do campo por quase 4 meses, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Ele havia passado por cirurgia enquanto ainda atleta do Galo. No Palmeiras só conseguiu estrear no mês de abril, mas segue com muitas dores na região da canela. Esse processo menos invasivo vai funcionar como uma espécie de raspagem. E a estimativa é de que entre 2 e 3 meses ele esteja à disposição, de preferência sem dor, até porque para jogar cerca de 30 minutos já tem sido muito complicado. Depois de marcar o gol da vitória contra o Botafogo durante o fim de semana, que classificou o Palmeiras para as quartas de final, deu para perceber o Paulinho mancando durante a comemoração com os outros jogadores alviverdes. A falar sobre o Palmeiras, que chutou o balde em relação ao assédio de longa data do River Plate por Flaco Lopes. O time argentino insiste na contratação do centroavante. O Palmeiras não tem a intenção de vendê-lo. E para colocar um ponto final nessa história, o Verdão colocou o preço de 18 milhões de dólares, que equivalem hoje a 98 milhões de reais. O Palmeiras sabe
que o River Plate não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho por um centroavante que atua no futebol brasileiro. Mas vale a lembrança de que o Palmeiras já havia gasto bastante dinheiro para contratá-lo, cerca de 70 milhões de reais, estou incluindo também os impostos. Se o River Plate topasse fazer um negócio, o Palmeiras registraria um lucro de quase 30 milhões de reais. Argentino que com a camisa alviverde nessa temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências. Qualquer tipo de negociação só vai avançar depois da Copa do Mundo de Clubes, mas dentro do Palmeiras ninguém acredita na possibilidade de o River alcançar tais cifras. E você acha que o Flaco Lopes merece ser vendido? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Para repercutir uma entrevista do empresário de Brian Rodrigues, você vai lembrar dele, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Ele já foi especulado em alguns clubes brasileiros, o Vasco foi aquele que mais dedicou tempo para tentar a contratação desse atleta. A verdade é que o Brian Rodrigues funciona como uma espécie de 12º jogador no América do México, vai muito bem por lá e é muito querido especialmente pelo técnico brasileiro André Jardine. Pois bem, o empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Confesso que acho pouco provável que esse negócio aconteça. Primeiro porque o Santos hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Em janeiro, por exemplo, o América do México pediu ao Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras até tem essa condição, mas tem conversas mais avançadas com o Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Somente se esse negócio não for fechado é que eu acho que o Brian passa a ser opção. Em relação ao Inter Miami, a verdade é que o time de Lionel Messi, especialmente depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes 4-0 para o PSG, vai pensar numa pequena reformulação para tentar evoluir e melhorar os companheiros do atacante argentino. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, 38 jogos, 13 gols e 9 assistências na atual temporada pelo América, tem mais um ano de contrato e eu queria saber a sua opinião sobre esse jogador. Caberia no seu time? Você gostaria? Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras atualizadas. Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto. E para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal, beleza? Espalha para geral esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Verdão ficar ligado nas últimas do Palmeiras. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau, tchau.